Fala mesmo, rapaziada, como estão vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Aqui é Juninho chegando para vocês com mais um vídeo aqui dentro de casa, né? Pra gente conversar um pouco mais. A gente vai ver se a gente acha ainda final de semana, se tem algum evento pra gente ir para conversar com vocês. O vídeo passado eu falei do Uno Sulan, mas acabei conversando muito pouco, falando muitas poucas coisas do carro. Hoje eu vou abordar um outro carro e a gente vai voltar lá atrás, no começo do automobilismo nacional, quando os carros começaram a vir fora de série, quando começou a vir os carros de fibra. A gente vai começar a abordar um carro que é muito raro, provavelmente tem menos de 100 unidades fabricadas. Ele teve aí 3 versões, né, ou 3 tentativas de fazer o carro. E eu vou abordar esse carro de uma forma, tentar abordar de uma forma bacana para vocês. Muita gente com certeza não conhece esse carro. É um carro muito raro realmente. Quem é entusiasta, quem gosta de carro fora de série, com certeza vai em algum momento lembrar ou vai saber que carro é. Mas é um carro bem diferente. Eu vou deixar as fotos dele aí para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre o Lorena, que é um carro que começou a ser fabricado em 68, no final de 68, foi até 71, depois teve uma versão de 2008 e depois teve uma versão em 2014, né, onde teve 3 pessoas que compraram as carrocerias, compraram os direitos de construir esse carro e acabaram fazendo outras versões com outros nomes, mas acabou por vários motivos não dando certo, né? Por custo e por várias outras coisas, acabou que esse carro não emplacou. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E eu vou mostrar primeiro as fotos para vocês aí, vai ficar o videozinho das fotos aí. E a gente vai falar sobre o Lorena. E eu volto com vocês já! Galera, então como você viu aí, esse aí é o carro que a gente vai conversar hoje. Esse é o Lorena GT. Leon Lorena Izquierdo, nascido no Chile em 1922. Mais ou menos em 1940 ele saiu do Chile, foi para os Estados Unidos estudar, né? Com 18 anos, queria ser piloto de avião. Fez curso, trabalhou numa base aérea nos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra, já foi fazer alguns freelances como piloto comercial e acabou indo trabalhar numa fábrica que fabricava bancos para aviões, né? Nessa época ele aprendeu a mexer com fibra, aprendeu a laminar fibra e foi trabalhar numa fábrica que fabricava fabricava bancos para aviões DC-3 e DC-4, né? A armação do banco, que é de fibra de vidro, ele acabava trabalhando nessa empresa. Deixou de ser piloto, né? Foi trabalhar como funcionário da empresa, tendo feito uma grande amizade com o dono da empresa, né? Porque essa empresa fabricava inclusive bancos para aviões DC-3 e DC-4 como doação, depois fabricava, né? Mandava para o Brasil também, inclusive, como sobra da guerra. Alguns aviões vieram para o Brasil e para a América do Sul, e essa empresa vendia bancos para transformar esses aviões, que eram, né, alguns aviões militares, em aviões comerciais aqui na nossa América do Sul. Inclusive para a Panair do Brasil, que é uma empresa que foi fundada aqui no Brasil, a primeira empresa aérea, uma das primeiras empresas aéreas do Brasil, a Panair. Para quem gosta de história de avião, eu gosto muito, não sou muito familiarizado, mas tem um canal que eu sigo muito, o canal do Lito, Aviões e Música, que eu recomendo para você que gosta de voar, você que gosta de avião, para quem gosta de motor, quem gosta de tudo que envolve máquina, né, combustível e tal.
Aviões e Música é um canal que eu curto muito, gosto. Conta muitas histórias de acidentes, muitas histórias boas de aviões, então né, é um canal que eu recomendo. Mas enfim, aí o Leon Lorena acabou indo trabalhar nessa empresa, né? A Ferrer, quando o proprietário era o Frank Ferrer, e ele aprendeu a mexer com banco de fibra, né? Aprendeu a laminar fibra. E logo em seguida ele acompanhou aí a transição dessa fabricação de bancos, onde o Frank Ferrer resolveu também começar a construir carros, né? E foi uma das primeiras fabricantes americanas aí a fabricar kit car, né? Então ele desenvolveu, baseado no desenho do Ford GT40, e uma mistura também do Porsche 919, que era um protótipo de corrida, né, que também correu em Le Mans. Ele fez uma carroceria, né, com designer, e mais ou menos, né, baseada nesses dois carros. Ele readaptou algumas coisas e acabou fazendo o Ferrer GT. O Leon, como era um cara esperto, né, também tinha uma visão bacana de negócio, de empreendedorismo, folheava muitas, até pela questão de fabricação de bancos que vinha para o Brasil e tal. Ele tinha algumas revistas que ele lia, as primeiras revistas brasileiras e tal, onde já se tinha aqui no Brasil bug, e o automobilismo nacional estava começando a caminhar, né? Coisas que nós nem temos hoje, que na época dos anos 60 e 70 nós tínhamos muitas competições regionais, né, de automobilismo regional. Tinha muito autódromo regional, coisa que não se tem mais hoje em dia. Então tinha-se, né, muita categoria regional de automobilismo, e nessa época ele via algumas situações de fabricantes de bugs aqui no Brasil, né, que estavam começando também, e resolveu vir para o Brasil, né, comprou uma carroceria do Ferrer GT, né, do seu patrão, que era lá nos Estados Unidos, né, do Frank Ferrer. Ele morava em Miami, né, ele era de Miami, trabalhava em Miami, na Flórida, e resolveu vir para o Brasil tentar a sorte aqui, e chegou no Brasil e acabou fundando aí a Lorena GT, a empresa Lorena GT. Então, galera, e aí, em 1966, Leon veio para o Brasil e começou a trabalhar na Structo Fibras. Acho que é o nome, acho que é esse aí, acho que Structo Fibras. Não tenho certeza mas acho que é esse o nome, Structo Fibras, do senhor João Silva, que era o presidente na época do Clube de Regatas Vasco da Gama. Logo em seguida ele trouxe a carroceria do Ferrer GT, fundou, na verdade ele não fundou, na verdade ele trouxe a carroceria, começou a trabalhar na Structo Fibras, né, do seu João Silva, laminou a primeira carroceria, e adaptado ao motor de Porsche, ele deu essa carroceria como uma forma de divulgação da empresa dele para o colégio Arte. Era um colégio como se fosse uma faculdade, ou como se fosse um curso técnico de mecânica, né, no Rio de Janeiro. E esse carro participou do primeiro campeonato carioca de velocidade, né, primeiro campeonato carioca de velocidade em 1968. E a partir daí sim, a partir desse momento, Leon funda aí a Lorena GT, importação e exportação, e começa a fabricar os carros. Inclusive, eu não tenho certeza, mas eu tenho que, se não me engano, ele tem uma participação de um designer famoso, mas eu vou lembrar o nome que já falo para vocês. Mas esse foi o começo do Lorena GT,
que a princípio era para ser vendido em cima da plataforma do Carmanguia, para ser vendido como 0 km na época, né, com motor 1600. E também como o Ferrer fazia, como o Frank Ferrer começou a fazer lá nos Estados Unidos, que foi um dos primeiros a fazer isso, ser vendido como kit car, né, para você adaptar em cima de um Fusca, de um Carmanguia ou de qualquer outro carro que você quisesse fabricar. A ideia dele era fazer a mesma coisa que o Ferrer fez com mesmo que era o mesmo carro, ele apenas mudou de nome, né, deixou de ser Ferrer GT e passou a ser o Lorena GT aqui no Brasil. Então ele acabou pedindo para não ficar, para não ter que pagar royalties, né? Ele trouxe a carroceria do Ferrer para cá, mudou algumas coisas na estética do carro, né? Na carroceria do carro, para não ficar exatamente o mesmo carro, né? Ficou uma cópia, ficou parecido. Ele começou a utilizar isso, como eu falei, o primeiro protótipo foi doado para esse colégio, para correr com uma mecânica Porsche, e em seguida ele começou a partir daí ele começou a ter ter pedidos, né, para a construção do carro em cima do chassi de Carmanguia, que era o plano dele a princípio, né, fazer esse carro como kit car e vendendo como carro 0 km em cima da carroceria de Carmanguia, que era o que tinha de melhor, né, com motor 1600 na época. Se eu não estou enganado, eu acho que na Structon Fiber foi feita somente a primeira carroceria. Logo em seguida, foi transferida toda o ferramental, né, as carrocerias, os moldes do Rio de Janeiro para São Paulo, na fábrica da Fiber Plastic, de propriedades, se não me engano, de César Cavallari e Anísio Campos. Bom, Anísio Campos e César Cavallari muita gente conhece, né? Anísio Campos dispensa apresentação para quem gosta de carro fora de série. Foi criador e designer de muitos carros famosos, inclusive muitos da Dacon. Se eu não estou enganado, alguns da Gurgel, Bugs, enfim. O Anísio Campos é um cara que é um designer muito, muito, muito famoso aí no mundo dos carros fora de série. Então começou aí na fábrica do César Cavallari, né, e do Anísio Campos. Começou a ser fabricado na Fiber Plastic de São Paulo, no bairro da Liberdade. Começou a ser daí fabricado as carrocerias do Lorena GT, já, né, vindo, como eu falei, como participaram do primeiro campeonato, né, o carro participou do primeiro campeonato do Rio de Janeiro, né, de automóveis, campeonato carioca de automobilismo, né. Depois transferiram para São Paulo a fábrica, os moldes, as carrocerias, as coisas, porque era um polo maior, né? As coisas aconteciam muito mais em São Paulo na época do Rio de Janeiro. Então, e como a Fiber Plastic já tinha mexido, como eu falei, Anísio Campos era um baita de um designer, né? Um cara famoso até hoje, conhecido até hoje para quem gosta de carro assim, fora de série. Ele já tinha mexido no que viria a ser a Puma, né? Hoje, a famosa Puma, na época, começando a Puma, ainda era o famoso Malzone, né? Com a mecânica DKV, ainda nos primeiros passos, a Puma dando os primeiros passos ainda. E também já mexia, eles também mexiam para fazer as modificações no Carmanguia Dacon, que correu também muito, conhecido aí pelo Emerson Fittipaldi, que correu também com o Carmanguia Dacon. Em 68, no começo de 68, no meio de 68 mais ou menos, primeiro carro pronto, montado, o primeiro Lorena GT, foi montado na concessionária Monumento, em São Paulo. E no final de 68, no 6º Salão do Automóvel, né, no final de 68, foi lançado daí o Lorena GT, onde já o Leon já tinha estabelecido sua fábrica, né?
já tinha montado a empresa e já estava começando a mexer com essa parte de montagem já dos carros e como ele fez a parceria com a Monumento, né, no começo, como ele não tinha espaço no momento, como ele estava montando a empresa ainda, a concessionária Monumento fez essa parceria com ele e acabou montando esse primeiro carro, que foi um dos primeiros que foi exibido no 6º Salão do Automóvel, né, em 68, que onde começou as primeiras vendas, as primeiras impressões sobre o carro, né? Até a galera fala que o carro era muito bonito, mas a ergonomia do carro era muito ruim, pois o carro era muito baixo, o carro era muito pequeno e a posição de dirigir do carro era muito ruim, porque ele era mais baixo até do que o próprio GT40, que foi o carro que inspirado no Lorena. Ele era um pouquinho mais baixo, ele tinha menos de 40 polegadas, né? Que seria o 40 do GT40, justamente isso, 40 polegadas de altura. Ele tinha um pouco menos, ele tinha acho que 38 polegadas o Lorena, então ele era um pouquinho mais baixo, tanto que o designer das portas dele, as portas, a coluna da porta, ela subia para o teto, então quando você abria a porta, ele saía um pedaço do teto do carro junto. Nas fotos, nas fotos ali, se você olhar no videozinho para trás aí, você vai ver que quando você abre a porta, ele como se fosse uma porta de avião, ele sai um pedaço do teto do carro junto com a porta, né? A porta avançava no teto, justamente pelo fato do carro ser muito baixo, muito pequeno. Então o carro tinha uma aerodinâmica, né? Um coeficiente de... Hoje em dia nem existe mais, nem se falam mais nisso, né? Mas na época falava-se o carro que tinha o CX, que é o coeficiente de penetração aerodinâmica, né? Túnel de vento e tal, então falava-se da frente em cunha, e isso era uma coisa que era muito... valorizava-se muito o carro na época, a questão de aerodinâmica do carro, e o Lorena tinha uma aerodinâmica muito, muito grande, né? Muito boa, porque ele era um carro muito baixo, muito estreito, mas em contrapartida ele pecava muito na parte de ergonomia, né? A parte de pilotagem, você pilotava um pouquinho meio torto, porque o carro, ele era, né, tinha o túnel, né? Como ele era um chassi de Fusca, ele era um carro pequeno, então a ergonomia do carro não era muito boa. Isso, o carro, claro, né, tem os prós e contras, porque o carro nasceu para ser foi inspirado em carros de pista e tentou se transformar em carro civil, né, carro para rua, um carro esportivo. Então acabou que essa ergonomia de pista é uma coisa que as pessoas não estão muito preocupadas com a ergonomia, porque vai ficar muito pouco tempo pilotando o carro, né? Para quem vai viajar, para quem vai pilotar o carro todo dia, essa parte de ergonomia, de conforto no dirigir, é muito, muito complicado, né? Para quem, como eu falei, quem está na pista, acelerando e tal, vai dar 20, 30 voltas, vai cansar, mas parou por ali e acabou. Agora, quem vai fazer uma viagem ou que precisa usar o carro todos os dias, né, essa ergonomia faz falta. E começou assim, né, no primeiro salão, no 6º Salão do Automóvel de 68, as primeiras sagas, ou o primeiro lançamento do Lorena. E, como eu falei, o Leon, né, já era um cara visionário, que ele estava começando a ver outras coisas, justamente para concorrer com o que tinha já na época, né? Já estava começando, já se tinha os protótipos começando em Interlagos, né? O Willys, Interlagos da equipe Willys, já tinha, né, o Puma Malzone com a mecânica de DKV. Então o nosso automobilismo nacional, claro, não era uma coisa grandiosa, mas estávamos começando, dando os primeiros passos no final dos anos 60, mas eu tenho quase certeza que nós tínhamos na época muito mais categorias ou muito mais corridas regionais, né, nas cidades e nos estados, muito mais do que temos hoje. Hoje nós temos Hot Lap, temos Track Day,
mas categorias mesmo de automobilismo que corriam mesmo, tenho absoluta certeza que não se tem mais. Inclusive, no final de 68, os primeiros carros começaram a sair, né? Em dezembro de 68, os primeiros carros começaram a sair, né? Depois do lançamento aí no Salão do Automóvel, começou a ser vendidas as primeiras unidades, que podia ser vendida não só como carro 0 km, mas como kit car, como eu falei, né? Sendo que foi começado lá atrás, né? Com o Frank Ferrer. O Frank Ferrer começou a fazer isso, né? Vendendo como kit car. Aqui também o Leon começou a fazer a mesma coisa. E os carros eram vendidos com motorização 1300, 1500, 1600 e uma customização que era feita na oficina de Chicolandi. Então, muita gente não conhece. Ele foi piloto de carreteira, foi piloto da Divisão 3. É um dos grandes preparadores e pilotos da década de 60 e 70, o Chicolandi. E o carro podia vir, inclusive, com motor 2 litros, né? 2.0, um motor que tinha lá vira-brique encurçado. Era um 1900, quase 2.0, motor AR 2.0, que vinha no Lorena. Então, o carro era um carro customizado, assim, um carro para todos os gostos, e realmente um carro bonito, né, para quem gostava de carro esportivo, mas como eu falei, infelizmente, né, tinha suas deficiências em relação à ergonomia, né, na parte de pilotagem. Não era um carro confortável para se dirigir, era um carro gostoso para se pilotar. E então as coisas estavam andando, mas como na vida do Leon Lorena nem tudo eram flores, né? Após o lançamento dos carros, começaram a ser fabricados alguns carros, mas como ele precisava de chassi e motorização, recorreu à Volkswagen, tentando fazer um acordo com a Volkswagen para pedir motores e chassi para poder fazer os carros, né? Ele queria fazer os carros 0 km, e foi negado, né? Não conseguiu esse acordo, a Volkswagen não quis liberar para ele esses chassis e essas carros, chassis e motores, né? A Volkswagen não liberou, não entrou nesse acordo com ele. Ele acabou comprando 20 Volkswagen, né? 20 Fuscas pé de boi. E desses 20 Fusca ele tirou a carroceria, aproveitou a mecânica, chassi, aproveitou tudo, né? Tirou só a carroceria e jogou a carroceria dos Lorena em cima dos Fusca pé de boi. E acabou vendendo esses carros e começou a vender as carrocerias também como kit car, como eu falei, para venda em cima de Fuscas usados, né? De carrocerias de carros usados, Carmanguia, outros carros que tinha. No final de 69... Aliás, no início de 69, ele sai da empresa, problemas administrativos, ele sai da primeira empresa Lorena Importações, ele funda uma outra empresa, né, Lorena SA, né, Lorena Veículos SA, e depois uma outra empresa, Lorena Protótipos de Carroceria SA. E no final de 69, ele começa a fabricar os bugs Lorena, e algumas carrocerias do Lorena GT também, mas em 71 encerra as atividades do Lorena GT, e essa é a primeira fase onde se encerra a história do Lorena GT, que tem mais coisas, né? Mas a primeira história do Lorena GT se encerra em 71 com o encerramento das atividades do Lorena. Inclusive, uma informação que eu acabei de lembrar agora para vocês, no final de 69, antes da Lorena encerrar as atividades, tinha uma conversação, tentaram um acordo para fazer uma empresa, construir uma empresa em Manaus, na Zona Franca.
Inclusive eles tinham, junto com o Celso, da empresa Fabriplast, né? Junto com o Celso e com a Anísio, né? Fabricaram, né? Desenvolveram o Jeep, né? Um bug, o Gaiato, e acabou não dando certo também. E logo em seguida eles fecharam a empresa, porque daí realmente o Lorena saiu de linha, né? O Leon saiu o Leon acabou saindo da... Desculpa aí, galera, eu bati aqui na minha câmera aqui, mas faz parte. A gente tá fazendo uma conversa aí... um papo informal, né? Tipo assim, tentando contar uma história para vocês aí do que eu vivi, porque eu vi um carro desse de perto. Eu vi um Lorena, na verdade, quando eu vi o Lorena, ele já tinha outro nome. Eu vou contar a história para vocês do outro nome do carro que ele tinha. Mas é isso. Então, o Celso Cavallari era um dos caras que estava envolvido junto com o Anísio Campos, né? Tentaram desenvolver aí um bug, né? Um jipinho, o Gaiato, junto com o Leon. Não deu certo, acabou não virando essa sociedade. E acabou realmente a Lorena encerrando as atividades em 71. Mas, e aí que vem a segunda fase do Lorena. E aí, vamos começar na segunda fase. A segunda fase do Lorena GT, que é o que eu falei para vocês, que é a carroceria que eu vi uma de perto. Essa fase começa de 77 a 81, onde Hélio Herbert, Jefferson e João Tati, 3 amigos ou 3 empresários, resolvem comprar os moldes, os direitos da empresa Lorena, e começam a fabricar. Então, nessa fase foram fabricados 6 ou 7 carrocerias, 6 ou 7 carros, com o nome de... deixaram o Lorena GT de lado e passou a ser Mirage GT. Então essa foi a segunda fase do Lorena, que já deixou de ser Lorena e passou a ser Mirage, que foi de 77 a 81. Uma história muito curta, né? Não teve grandes ascensões. Foram fabricados, construídos 5 carros, mais ou menos 5 carros fabricados mesmo, construídos, montados e prontos e vendidos, e 3 carrocerias kit car, que foram revendidas para serem colocadas em outro carro com a marca Mirage GT. E essa foi a segunda, digamos assim, fase do Lorena GT. E aí vem a terceira e última fase do Lorena GT, que começou no início dos anos 2000. Galera, e a terceira e última fase do Lorena acaba acontecendo entre 2008 e 2014. Um rapaz chamado Lapagesse, Luiz Fernando Lapagesse, se não estou enganado o nome dele, sempre gostou de carro de fibra, assim como quem gosta de carro antigo, entusiasta, e procurando, né, carros para vender e tal, achou um anúncio de uma carroceria para venda. E qual não foi a surpresa ao achar uma das carrocerias do Lorena GT original, baseada lá no Ferrer GT americano ainda, onde a carroceria nunca tinha sido montada, tinha somente os furos originais, assim, que é como se fosse para uma carroceria de Fusca. E após uma extensa restauração, onde faltava capô dianteiro, capô traseiro, né, acabou sendo reconstruída essa carroceria. Ele fundou uma empresa colocando o mesmo nome, né? Aí ficou, só que daí como ele colocou o nome dele, né, Lapagesse, ficou Lorena GT-L. E foi construída mais ou menos 9 carrocerias entre 2008 e 2014. 9 carrocerias, dessas 9,
6 carros foram fabricados e 2 carrocerias vendidas avulsa como kit car. E essa foi a terceira fase e última do Lorena, né? Que é uma história que é muito difícil achar um carro desse hoje, né? Foram fabricadas, de todas as carrocerias fabricadas na história do Lorena, 4 foram exportadas, né? 2 para a Argentina, acho que uma para o Chile, uma para o Uruguai e uma para a Venezuela, ou para o Chile, não tenho certeza. 9 carrocerias foram feitas pelo Lapagesse. Foram fabricadas 7 pelo Herbert, mais 20 lá do Leon e cerca de mais umas 35 carrocerias espalhadas aí, tirando a primeira que foi fabricada, que era o protótipo, né? Então, ao todo, talvez aí, não se sabe ao certo a quantidade de carros, mas acredito que umas 80 carrocerias, mais ou menos uns 80 carros foram fabricados do Lorena no Brasil. E essa foi a história aí do Lorena GT. É um carro muito raro, fabricado em 1968. E a última fabricação em 2014. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe se o vídeo ficou grande, eu tive que tentar dar uma editada nos vídeos aí, para tentar deixar o menor vídeo possível, mas como a história é meio comprida, a gente teve que acabar, queira ou não, né, fica comprida a história. Mas eu tentei fazer da melhor forma possível, aí tentei contar um pouco da história, tentei fazer aí um relato, porque eu conheci um carro desse, ele era um Mirage GT, que foi restaurado, e essa pessoa, com certeza depois não sei, eu não vi esse carro hoje, né? Eu vi esse carro aqui na minha cidade, em Curitiba. Depois nunca mais vi apenas uma vez, há muitos anos, depois nunca mais vi, mas é um carro muito raro, um carro bonito. Tem lá os seus defeitos, como todo carro esportivo, todo carro fora de série tem lá as suas qualidades e os seus defeitos. Mas vale ressaltar que é uma parte da história automotiva nacional. Mas é isso, galera. Eu volto depois aí com outro vídeo, vou contar a história de mais um outro carro. Se vocês gostaram aí, deixa o seu like, faz um comentáriozinho, se você quiser aí, faz um comentário pra gente. Considera se inscrever no canal. Mais uma vez, deixa o seu like, pra gente é importante. Se você gostar aí, se você não gostou também, fala pra gente aí. Se você quer saber de um outro carro que a gente possa contar um pouco da história também, a gente vai correr atrás para contar essa história para você. E é isso, galera. A gente se encontra num outro dia, num outro lugar. Quem sabe num evento de carro, em algum outro lugar aí. E é isso. Agradeço vocês aí, equipe CWB Custom. Agradece quem tá curtindo o canal aí. Valeu, galera. Fui.